Cumprimento a igreja com a paz de Jesus, amém? Aqui agora de trazer a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versos 6, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta resultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto perpétuo com eles. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque é dado pela infinita misericórdia e bondade de Deus que os homens, mulheres, Deus que são separados pelo Senhor, possam conhecer os pensamentos de Deus e conhecer também, naturalmente, os planos de Deus, conforme nos é revelado pela sua palavra. Quando nós começamos a ver a Escritura Sagrada, nós vemos que há, da parte de Deus, uma clara inclinação para que haja abundância de justiça de Deus sobre a face da terra, a muitos e a muitos tempos. Então nós vemos que Deus é um Deus não só perfeito, mas abundante. E a palavra de Deus nos mostra claramente aquilo que Deus deseja fazer e aquilo que Deus não deseja que seja feito. E hoje é um dia em que, graças a Deus, nós estamos aqui celebrando um culto de ação de graças, uma movimentação, sabe, engrandecimento, exaltação daquele que é magnífico, daquele que é o soberano, daquele que é eterno, daquele que é perpétuo, daquele que não conhece de maneira alguma nenhuma coisa que seja próxima à derrota, porque nós temos um Deus gigante, um Deus extraordinário, maravilhoso. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e creio que o culto de hoje também está se dando uma revista, uma dedicação dos irmãos que, para trazerem aqui o melhor de tudo quanto pode ser feito, venham ao longo do tempo, sem precisar qual tempo, fazendo os ensaios, os demais preparativos com antecedência, ou seja, para que seja uma homenagem muito mais grandiosa, uma homenagem muito mais gigantesca, uma homenagem realmente que vem do fundo do coração. O Espírito de Deus, irmãos, eu creio que Ele está abundantemente sobre a nossa vida. E assim, coisas que nós vemos e às vezes não conseguimos entender com os nossos corações, mas é preciso que nós olhemos para a palavra de Deus e comecemos então a entender tudo quanto Deus tem desenvolvido entre nós, porque as coisas de Deus não são coisas alcançadas no escrevimento. Então nós vemos que existe diante de Deus vários clamores, vários oráculos, várias palavras em que Deus diz que tem que ter uma velocidade segundo a conveniência dele. Eu gostaria de começar pelo livro de Provérbios, no capítulo 28. A Bíblia diz que aquele que se apressa a enriquecer, ele vai empobrecer, ou seja, empobrecerá. Quando nós olhamos para Deus, Deus nos dá uma velocidade conveniente a Ele, não aquilo que seja conveniente a nós. Há um propósito diante de Deus de fazer com que o homem entenda toda a ciência, sabe? Das mais elevadas alturas até as mais, sabe, profundas, sabe, ciências de Deus, nós podemos conhecer. Mas alguém me pergunta, mas pastor, como assim? Se nós não somos deuses? Não, no contexto geral, começa que Jesus diz que o Espírito de Deus, o Senhor Jeová, está sobre mim. Então nós observamos que Jesus é uma pessoa que entende claramente que ele depende de Deus. Quando você entende claramente que você depende de Deus, você começa a, naturalmente, validar de forma mais precisa, de forma mais, sabe, sincera, mais coerente, aquilo que vem a ser o Espírito de Deus sobre cada um de nós. Jesus, quando chega nesse mundo, ele vem trazendo o Espírito de Deus sobre ele. E é óbvio que muitas pessoas não acreditaram que ele era portador do Espírito Santo de Deus, porque naturalmente não vê o Espírito sobre ele, mas as atitudes
dele tinha, o impulso que ele tinha, o compromisso, isso mostra que sempre Jesus esteve ao lado de Deus. O que eu quero dizer aos irmãos é que quando nós estamos na casa de Deus, é preciso que haja entendimento. O culto não é feito para que nós apenas venhamos louvar com todo respeito, bater palmas ou trazer as nossas homenagens pessoais dos nossos lados, dos nossos corações. O culto é feito com entendimento, porque nós estamos aqui não diante de uma cerimônia, sabe, religiosa, nós estamos diante de uma homenagem que está sendo feita realmente a Deus. Eu preciso sentir claramente a alegria de Deus quando o homem reconhece a grandeza dele, reconhece, sabe, a soberania dele, a transcendental dele, reconhece que ele é muito maior do que tudo. Então eu preciso ver claramente diante de Deus o porquê de muita falibilidade entre nós, entre todos os homens, sendo aqueles que estejam no caminho ou aqueles que não estão no caminho. Nós olhamos a palavra e o texto que eu lia inicialmente foi: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis da abundância das nações, que na sua glória vos gloriareis. Irmãos, quando nós olhamos para a pessoa de Deus, nós vemos claramente que ele, como disse inicialmente, ele tem o desejo que haja muita abundância, que haja muita felicidade, que haja muita conquista por parte dos homens. Mas uma coisa fica muito clara: essas promessas nunca, mas nunca irão se dar se o homem não compreender a ciência de Deus. O que nós devemos entender é que quando Deus fala que Ele terá abundância para os sacerdotes, para aqueles que são eleitos, chamados de Deus, é porque aquele homem entende claramente quem ele é, uma associação de Deus com o homem. Ele entende que ele precisa ser 50% obediente a Deus e 50%, sabe, trazer os interesses do homem. Um homem que não tem 50%, se assim posso precisar, Deus me perdoe se eu estiver errado, mas eu sei que os dois andam juntos. O homem e Deus. E quando nós andamos com a palavra de Deus, nós vamos ter promessa para aquele que anda 50% Deus e 50% homem. Porque é como se fosse algo associado. Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está encarnado como homem, mas ele nunca abre mão de que Deus esteja sobre ele. Na nossa vida espiritual, nós devemos entender que essas promessas aqui não são para todas as pessoas. Essas promessas são para aqueles que, na verdade, têm um entendimento de que Deus criou um movimento segundo a conveniência dele. O que ele criou? Ele criou o homem para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Mas, de qual forma também o homem recebe a plenitude de tudo aquilo que Deus dá. Quando ele entende: se eu tenho a revelação de Deus, que eu preciso ser uma mulher de Deus, eu preciso ser um homem de Deus, eu tenho que andar nos caminhos de Deus. E o que você vai, na verdade, ver diante de tudo quanto Deus tem nos mostrado dessa palavra? Ele tem mostrado o seguinte: quando o homem é um projeto de Deus, e ele entende que Deus é 50% dele, e o que cabe a Deus, Deus vai fazer, e o que cabe a você, você vai fazer. Mas às vezes você olha para de uma forma muito errônea, porque você imagina que você é um projeto de Deus, mas você, ou eu, ou todos nós, somos um projeto de Deus quando ouvimos a Deus, quando seguimos a Deus, quando entendemos a vontade de Deus. Aí nós somos um projeto de Deus. Mas quando nós não ouvimos, não, nós somos um projeto pessoal humano. O projeto pessoal humano, irmãos, ele é falido. Ele é um projeto que vai falir. Eu não sei a hora, nem o dia, nem a noite. Mas eu sei que é um projeto de falência. E por que eu digo isso com essa certeza? Você observa que desde o início de demais eventos que ocorreram, e a Bíblia relata, alguém desejou ser independente. E subiu nas mais elevadas alturas e gritou lá dizendo que seria independente. E na consequência, nós sabemos que ele não só se tornou independente nunca daquilo que pretendia, e ainda foi condenado por Deus. Quando você olha para o mundo, você vê um mundo claramente desejoso de ser independente. Cada pessoa deseja fazer o que quer. E a consequência é que inúmeras nações, elas estão com
completamente destruídas, porque buscam aquilo que não pode ser de maneira alguma realizado. O homem almejar ser independente, porque ser independente é seguir o princípio diabólico. Ora, se Deus está dizendo na sua palavra que o próprio Espírito de Deus está sobre Jesus, e a Bíblia diz: basta ao servo ser como seu Senhor. Então eu tenho que ser como Jesus é. E eu vejo na palavra de Deus que milhares e milhões de assuntos em que o homem procura, mas por que isso, por que aquilo? Desejou ser independente. Desejou roubar o tempo que Deus lhe deu de vida para que seguisse a Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós devemos olhar que nós temos um Deus perfeito. Perfeito. Quando é que, na verdade, o homem e a mulher funcionam na terra sem ter um problema, e que, na verdade, vem a receber essas bênçãos de Deus. Quando ele entende claramente, se eu viver com o meu projeto pessoal humano, você é um homem falido. Por que você é falido? Porque eu olho claramente para a dependência, sabe, total e absoluta de Deus. Eu consigo ver claramente que o animal, ele não tem capacidade de se movimentar. E nenhum ser vivente tem a capacidade de se movimentar se não for a atuação de Deus ou permissão de Deus. Existem coisas muito assim, uma linha tênue, e as pessoas colocam como se fosse Deus, quando na verdade Deus não dá nenhuma aquiescência a uma situação de muitos projetos que estão no mundo. Deus olha para um homem e vê aquele homem em pecado. Olha, aquele homem desejou se inclinar à sua própria vontade. Porque se ele fosse um projeto que entendesse que não pudesse nunca, jamais sair de perto de Deus, ele não sairia. Então ele saiu. E agora é um projeto falido humano, porque ele confia no seu próprio braço, ele confia na sua própria capacidade limitada, a sua própria fragilidade. Porque não é crível que o homem não entenda que ele é formado por milhões de neurônios. Como eu vou administrar aquilo que eu não sei que vai ocorrer daqui a 30 anos, daqui a 20 anos? Só se eu fosse novo, bom, chamo que eu olho e vejo a minha capacidade, a minha impotência. Bom, eu meu projeto, eu o meu braço, é a minha vontade. Eu vou para a minha própria morte. Então, quando nós vemos um culto de adoração e agradecimento a Deus, é reconhecer que eu, você e todos nós devemos, sabe, louvar, glorificar, homenagear essa pessoa com entendimento. Porque não é incrível que a pessoa olhe para um animal e veja um animal de 500 quilos e possa falar: bom, esse animal, irmão, ele está gerenciando a vida dele como um animal. Ele não está gerenciando 500 quilos, um intestino de 35 metros de comprimento. Como o animal vai fazer isso? Não. Ele é gerenciado por Deus. Glória a Deus. Então você começa a entender que você não tem capacidade e eu tenho. E por que da falabilidade dos homens do mundo? Eles buscam ser independentes de Deus. E todas as vezes que você ou eu, qualquer um de nós, busca ser independente, o projeto da vida começa a entrar em falabilidade. Porque são os braços do homem, os pensamentos mortais do homem. Isso é algo muito sério, porque você vê que às vezes uma pessoa pode não derramar sangue, pode não agredir, pode não lesionar, mas quando Deus olha e vê ele roubar. Por quê? Porque o projeto é que eu funcione junto daquela moça. Aleluia. O projeto é que eu funcione junto daquele homem, daquela mulher. Não, mas a moça não quer. Deus fala: dá a permissão de viver. E às vezes você vai falar: mas como aquela pessoa não tem Deus? Não, Deus dá permissão. Porque até o diabo tem permissão para viver até hoje. Então tem muita coisa que é confusa aos olhos do homem, porém muito claras. A Bíblia quando fala na palavra do joio e do trigo, Deus está falando assim: deixa os dois viverem juntos, irmão Laura. E depois eu separo o que me interessa e vou jogar fora o que não me interessa. Nessa palavra, nós vemos que há uma revelação muito gloriosa. Nós vemos que o próprio Deus, ele faz questão de exteriorizar
servos, servas, sacerdotes, homens que entendem que não podem sair de perto de Deus, homens que entendem que qualquer decadência que ocorrer na minha vida, eu entro num processo de vulnerabilidade. Então eu sei que com as minhas forças humanas, o meu espírito, a minha capacidade, eu não vou muito longe. E por que isso, irmãos? Porque quando você começa a entender a pessoa de Deus, Aleluia. você não precisa ver Deus com seus olhos. Aleluia. Você não precisa ver Deus e pegar em Deus. Você precisa ter o entendimento de que um homem que serve a Deus e que tem temor a Deus, uma mulher, Deus constrói um outro mundo completamente diferente ao redor dela ou dele. Você precisa entender que tudo muda. Mas por que muda? Eu não preciso ver Deus, irmão. Por que eu não preciso ver? Mas uma coisa eu entendo: aquilo que parecia nada se tornou em alguma coisa muito legal. Eles não tinham, meus irmãos, queridos e amados, louco tempo. Irmão Albina, irmão Laura, Bernardo, estarem felizes porque tiveram naturalmente um momento de dificuldade. Esse momento de dificuldade foi suportado de forma gloriosa e Deus reverteu, Aleluia. trazendo a bênção e a vitória. Eu quero dizer, irmãos, que existem muitas coisas que a coisa natural do mundo é a pessoa viver de fama, a pessoa viver de algo que na verdade Deus nunca falou, nem nunca pensou. Nós que estamos na casa de Deus, nós devemos ver que Deus tem compromisso com o que está escrito, não com aquilo que eu invento ou penso. Deus não tem compromisso com nenhum artigo meu, Deus não tem compromisso com nenhuma posição minha pessoal, mas de onde saiu isso? Só da minha cabeça, bom, não tem valor nenhum meu, que se precisasse só na sua cabeça, eu nunca teria feito a escritura sagrada. Então nós olhamos e vemos a materialização de Deus de uma forma muito gloriosa. Então ele distribui a poderosa bênção, a poderosa vitória, considerando o que, irmãos? Porque o projeto de Deus é que todos entendam que Deus tem prazer na sua salvação, tem prazer na sua felicidade, na sua superação, tem prazer na sua resiliência. Bom, quando você entende, Deus faz parte da minha vida, faz, por quê? Eu sou uma mulher que olha a Escritura Sagrada, tem fome não só de pão, não só de arroz, feijão, carne ou coisas comestíveis terrenas, não tem só essa fome, tem fome de entender os parágrafos da Sagrada Escritura. Por que você vê os judeus famintos pela palavra? Irmãos, a palavra de Deus, ela nunca morre. Ela faz com que eu possa pensar para cá, e o homem que não tem Deus, ele pensa para o outro lado. O homem que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele pensa em direção a Deus, mas o que não tem comunhão com Deus, ele pensa em direção à sua suposta, sabe, dominância ou autonomia humana. Olha, você não tem autonomia humana nenhuma, meu. Você tem alguns anos de vida e nada mais. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Aí alguém vai perguntar, mas pastor, por que tantas pessoas? Irmãos, Deus é uma pessoa que, se ele salvar 100 pessoas, ele vai ficar muito alegre, muito feliz. Mas se ele tiver que condenar 1 milhão de pessoas e colocar no inferno, ele vai, sabe, ficar tranquilo e feliz, no sentido de que ele fez a justiça. Bom, eu enviei meu filho amado. Ofereci uma sociedade para eles. Eles iriam viver em mim e eu viver neles. Eles não quiseram. Ofereci meu filho amado. Coloquei na cruz do Calvário e derramou o seu sangue. Eu mostrei para eles que ele morreu e no terceiro dia ressuscitou. Eles também não quiseram. Eu ofereci o Espírito Santo para andar com eles. Eles não quiseram. Eu ofereci os sinais e prodígios. Eles não quiseram. Então, quando você vê a realidade divina de Deus, você começa a entender que Deus se materializa onde Ele encontra a verdadeira obra em que haja santidade. Não, eu posso ir ali eu vou então me materializar. Porque é um erro muito grande de nós acharmos que Deus está na vida de todo mundo quando não está. Deus não está na vida de todos. Deus está na vida daqueles que entendem claramente que se tornar subjugado, que se tornar de forma que Deus me conheça pelo meu nome. É importante que o diabo me conheça, Deus me conheça. Por quê? Eu não sou apenas
uma criatura de Deus. Procura pelos interesses de Deus. Procura obedecer a Deus. Não obedecer a Deus. Olha, a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Que templo do Espírito Santo é esse, irmão Marcos? Que noite e dia resolve fazer o que quer. É claro que não é templo do Espírito Santo nenhum. Meu Deus! Por que eu estou dizendo isso, irmão? Quando nós olhamos essa palavra, nós vemos que Deus Ele está dizendo de forma muito gloriosa e se refere àqueles que têm compromisso para que possam receber mais de Deus, porque o projeto de Deus, irmão Kelly, não é um projeto de 30 anos, nem de 20, nem de 40. Quando Deus faz com que o homem venha, Ele olha para aquele homem e fala assim: eu quero que seja eterno, eu quero que seja um projeto perfeito. Eu nunca quero que essa mulher morra, nem que esse homem morra, que essa criança vá. Eu não quero isso. Porque ele entende que aquela criança só vai morrer se ela buscar a independência dela. Você observa que quando alguém busca a independência, ela vai, sabe, seguindo os passos do diabo. O diabo buscou a independência dele. Ele caiu. Imagina quantos dias não conversou ao lado de Deus, quantos dias não esteve ao lado dos anjos, conversando, brincando, sendo feliz ao lado de Deus. Enquanto ele estava ao lado de Deus, era sustentado por Deus. Mas um dia ele pensou: vou subir no lugar mais elevado, vou ser mais alto do que ele. Meu Deus! Deus! Satanás foi a bancar roda porque desejou ser independente. Nós temos que olhar e ver claramente que todo homem que deseja ser independente, e ele diz que tudo é possível fazer, no sentido que ele tem direito, você vê que ele olha para os planos dele ou dela, aonde ele vai estar. Possa ser que demore 20, 30, 40 ou 50, possa ser que ele seja de modo milionário, e viva. Mas no final Deus vai falar assim: louco, essa noite vamos pedir a tua alma. O que você tem para dar? Nada, porque não tem nenhuma recordação diante de Deus, nunca tive temor a Deus. Para onde Deus vai colocar uma pessoa que não tem temor a Ele? Para onde Ele vai colocar aquilo? Ele está dizendo que tem joio e trigo. Ele está querendo dizer o seguinte: joio, se cuida para você virar trigo. E trigo, se cuida para que você não vire joio. Deus! Quando você entende como um todo, começa a falar: mas peraí, essa pessoa é magnitude poderosa, como todo, está tudo controlado, está tudo devidamente dado àquele que crê e confia em Deus. E hoje Deus está nos dando graça para nós entendermos definitivamente que a independência que o homem busca, que a mulher busca, que a criança busca, ou que o jovem busca, é o caminho, sabe, da derrota dele. Você imagina quando uma criança busca ser independente dentro de casa, a casa daquela pessoa se torna um inferno. Por quê? Aquela criança não obedece a ninguém. Daqui a pouco ela quer dominar os pais, ela começa a falar palavrão. E aquele jovem fica insubordinado. Por quê? Ele está querendo o quê? Ele está querendo independência. E o homem adulto, diante de Deus, quando Deus olha e fala assim: o que aquela moça quer? Quer ser independente. O que aquele pastor quer? Ele quer ser um pastor independente. Não dura muito tempo. Todos os homens que buscam independência, eles estão indo em direção à sua própria derrota, direção à sua própria, sabe, debilidade total e absoluta. Então, quando nós estamos aqui nesse culto de hoje, nós devemos entender claramente que o que Deus faz, irmãos, é algo muito brilhante. Porque você olha em algumas coisas, você vê na Bíblia falando da Babilônia. A Babilônia caiu. A Babilônia caiu. A Babilônia nada mais é do que homens caídos. Porque se tivessem na dependência de Deus, estavam, sabe, com temor a Deus, ouvindo a palavra de Deus, entende que Deus é o meu Senhor. Ou seja, eu tenho obrigações com Ele, mas Ele também me dá muita alegria. Aleluia! Ele me dá muita felicidade. Quando nossos irmãos tiveram alegria, porque quando a capacidade deles humana, os irmãos veio a zerar, eles não viram algo que nada que pudesse reverter a situação deles. Eles não tinham como reverter. E quem é que entrou? A capacidade divina, eterna. Mas por que entrou? Entrou porque eles estão, na verdade, com o entendimento de viver 50% para mim, 50% para Deus. Então eu tenho a obrigação de ceder os meus direitos a Deus, como Deus
consegue os seus direitos para mim. Porque Deus poderia, na verdade, dizer que a salvação é para todos. Aí Deus fala, não, a salvação é para todos. Eu chamo a todos, escolhi. Agora, muitos não vão querer a salvação. Por quê? Porque eles não querem viver, sabe, com um acordo comigo, eles querem ser independentes. Por que a salvação não é para todos? Porque quando o homem escolhe o caminho que ele quer fazer, a sua independência, ele não vai se salvar. Ele vai se autocondenar. Então, diante de uma doutrina que a gente aprende na palavra do Senhor, nós vemos coisas muito gloriosas. A gente fala de um texto que eu e os irmãos já conhecem, e aqui nessa tradução está assim: por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua paz. Pelo que na sua terra possuirão o dobro, pelo que na sua terra possuirão o dobro, terão perpétua alegria. O projeto de Deus, irmãos, com o homem, com a mulher, com a criança, é um projeto perpétuo. Deus não está só preocupado nos dias de hoje com você. Quando ele olha para você, ele quer você ao lado dele o resto da vida. Não é por esse momento que você conquista uma casa, um carro, um emprego, um casamento. Irmãos, tudo isso vai passar, e logo não é nada. Mas aí você vai ter que se apresentar a Deus com o que você tem dentro da sua vida que realmente demonstra que você é uma pessoa 50% de Deus, para ser equilibrado, e 50% você faz aquilo que cabe de obrigação da sua vida. Mas há pessoas que são 90% elas e 10% delas. E o pior de tudo é que elas estão esperando alguma coisa Deus fazer, não vai fazer nada. Não vai fazer, porque Deus é uma pessoa equilibrada. Deus ele nos dá equilíbrio, porque Jesus se apresenta de uma forma que ninguém vai acreditar nele, irmão. Acreditando ou não acreditando em mim, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele. E muitos de nós nos apresentamos a outras pessoas, falamos, etc. e tal, e concluímos o quê? Não acreditou, mas eu estou pouco importante. Se ela acreditar é bom, mas se ela não acreditar, o nosso Deus é fiel. Nosso Deus está aqui de forma estruturada. Então Jesus também chegou perante todo aquele povo. E aí, naturalmente, bom, mas você é filho de Deus? Quantos nos zombaram? Quantos não acreditaram? É a mesma coisa, nós estamos defendendo hoje algo invisível. O irmão alguém está ali defendendo algo invisível. Porque o que ele tem no coração dele, na alma dele, a confiança em Deus, e tem funcionado na vida dele, porque se não fosse tal coisa, nem ele nem a irmã Laura estariam há anos dentro de casa. E o que os outros pensam? Ele não quer saber o que os outros pensam, ele quer saber o que ele pensa. O que Deus faz na vida dele, ele faz na vida dela. Às vezes é difícil para o pastor pregar. Alguém vai dizer assim, mas eu não acredito na Deus, sinceramente, eu te respeito. Mas a sua incredulidade em mim não me afeta em nada. A incredulidade de todos os homens do passado sobre Jesus não afetaram ele. Ele continuou dizendo, o Espírito de Deus está sobre mim. E nós também temos que dizer que o Espírito de Deus está sobre nós quando andamos conscientes. Bom, eu tenho responsabilidade com Deus e Deus também tem compromisso comigo. Quando nós vamos aqui esse verso que eu acabei de ler, ele fala de uma coisa muito conhecida entre nós. E irmão Fernando gostava muito desse versículo, para falar de dupla honra. No mesmo lugar que você está sendo, ou esteve humilhado, que esteve envergonhado, entristecido, magoado, e que as pessoas olharam e falaram assim, não vai dar nada. É naquele mesmo lugar que Deus vai te exaltar. É naquele mesmo lugar que Deus vai te levantar. É naquele mesmo lugar que Deus vai mostrar para todos os homens que a ciência de Deus é muito mais elevada do que você possa imaginar. Mas, pastor, o que eu tenho que fazer? Irmão, não entenda uma coisa. Eu não estou pregando aqui baseado nas minhas palavras humanas ou no meu achismo. Eu entendo que há, da parte de Deus, uma justiça gloriosa, excelente, divina. Mas eu sou apenas um homem. E quantos anos Deus me requisitar para que eu quisesse, na verdade, pregar e dizer, Senhor, eu quero desejar fazer a tua vontade no resto da minha vida. Um dia eu conheci um Deus pequeno. E ao longo do tempo ele foi crescendo na minha vida. Tem coisas que talvez seja uma curiosidade para você. Quando eu era mais novo, eu comecei a correr. E a primeira coisa que o professor fala a respeito de corrida é que quem treina corrida não corre como você pensa. Ele aprende a correr devagar.
Porque quando ele aprende a correr devagar, ele entende que o que tem que funcionar é a questão mecânica, a questão respiratória. Então, quando você coloca uma parte de fisiologia em ordem, e aí o professor vai dizer, bom, está começando a funcionar a mecânica. Então ele vai um dia, dois, vai aprendendo a correr devagar. Com Deus é a mesma coisa. Eu tenho falado para muitos irmãos que eu acumulei uma ciência de Deus ao longo do tempo. Mas eu não acumulei uma ciência de Deus do dia para a noite. Foram longos anos. Eu conheço o irmão Marcos, nem sei quantos anos, né? Eu cheguei para alugar um imóvel do irmão Marcos, eu pedi para alugar na garagem dele. E ele falou assim, bom, eu só tenho isso aqui para alugar. Aí, você pegou esse tempo. Eu falei, bom, eu também não posso pagar alguma coisa mais do que essa garagem. E Deus me deu a garagem. O que eu quero dizer aos irmãos, que Deus é uma pessoa, irmãos, infalível. Magnífica, extraordinária. Uma pessoa que você consegue sentir a alegria de viver, sentir a alegria de atravessar, mas devagar. Só que tem muitas pessoas, elas entendem que elas só vão enriquecer se alguém depositar 1 milhão na conta dela. E se for devagar, depositando 50, 100, guardando, ela não aceita. Porque ela sabe que ela, na integridade dela, ela vai dizer, eu nunca vou chegar até nada, irmã Lélia. Por quê? Eu guardo 50, 100 por dia. Quando você é um homem missionário em Deus, você olha para Cristo. Cristo desce com o Espírito de Deus. Aleluia. Então é claro que não há sócio maior na vida espiritual do que Cristo. Porque o Espírito não há. Então eu nunca vou abandonar, nem pretendo abandonar, sabe, os ensinamentos dessa pessoa. Eu não venho trazer uma homenagem de culto de ação de graças, porque é repetitivo, né? Não, eu sempre ele faz. Eu sempre ele levanta, eu sempre ele tirou no pó, sem mentira. Eu não acho, tenho certeza. Eu quero passar para você. Muitas das vezes você está completamente equivocado. A palavra de Deus está dizendo que ele dá dupla honra. E ele também traz na vida do homem a eternidade. Irmãos, entenda bem uma coisa. Você pensar em viver por 20, 30 anos, é uma coisa muito medíocre. Porque em 20, 30 anos é muito pouco tempo de vida. Mas quando você começa a entender, bom, meu plano é como? Meu plano com Deus, que ele pensou, é eterno. Aleluia! Mas aí eu começo a olhar e ver que eu tenho a eternidade. Eu tenho a eternidade, eu já vi parte da eternidade da terra. Glória a Deus! Mas eu já vi bastante coisa da eternidade da terra. Eu não peço, volta e meia, o céu desce. E aí vai a minha convicção. Deus está mais do que reinando. Aleluia. E você tem que entender isso agora. Faz aos poucos, porque quem se apressa em enriquecer não vê nada, porque Deus está vendo que não há sinceridade daquela pessoa. Paulo diz, você está no pouco, você está no muito. Muitas das vezes você está no pouco, mas está cheio de Deus. Você fica no lugar de Deus. Você viu Jó? Quando Deus olha para Jó, Deus entendeu que Jó, ele estava feliz por baixo ou por cima. Na casa de Deus tem que ser assim, tem que entender de Deus. Deus não vai fazer nada do dia para a noite, como se fosse um leitinho, sabe, instantâneo, você dá na água e faz. O que Deus está nos mostrando aqui é que a abundância da justiça de Deus, ela é perpétua. A eternidade de Deus é real. As bênçãos de dupla honra, de felicidade, de alegria, de tirar você do monturo, é real. Por que Deus não acontece? Não. Entenda bem, Deus é uma pessoa perfeita. Você vai fazer um caminho segundo está escrito, agora você na sua loucura, ou na sua imaginação um pouco mais atrevida, você faz o que quer. E na loucura, irmão, ó, Deus está na minha vida, graças a Deus, não pode dar. Por quê? Porque ele está dizendo que os homens e mulheres de Deus têm que seguir a pessoa de Cristo, tem que ter o Espírito Santo de Deus. Então nós olhamos aqui, olha, irmão Marcos, queria que fosse do meu jeito. Mas e aí? Não é do meu jeito. Então, se você quer fazer um culto de ação de graça, saiba o seguinte: Deus está pronto para que você realize, mas Ele não quer que você venha com uma loucura e faça aquilo que você quer fazer. Por que isso? Porque, irmãos, quando você
Imagina que Deus fez um projeto para a minha vida. E Ele diz que vai ficar na minha vida. Eu digo para Ele, não quero você na minha vida. Aí Ele vai para um lado, eu vou para o outro. Aí alguém vai dizer assim, mas ele é filho de Deus. Não, eu não sou filho de Deus, não. Eu sou uma criatura que me permite que eu viva, mas filho não. Porque filho obedece. Então, espiritualmente, eu entendo que eu faço um projeto isolado na vida. Eu procuro Deus naquela vida, a pessoa começa a conversar comigo. Não sai uma palavra, mas Deus, é claro que ela vive um projeto independente. É como se você tivesse um sócio. São dois sócios. Aí, todo dia os dois sócios vão trabalhar. Aí um dia falta um sócio. Aí só fica um trabalhando. E aquele sócio fica sobrecarregado. Mas quando existe o equilíbrio daquele sócio, que é amigo e companheiro, trabalha todos os dias, 50%, no final do mês eles dividem o lucro. Eles dividem aquilo que sobrou. Deus é uma pessoa que, se você entender, você tem um decreto, você não tem uma sugestão, um decreto, não se separa dele. Porque todas as vezes que você tem uma vida que busca a sua independência, você está buscando a sua própria bancarrota. É por isso que eu estou aqui, eu nem sei quantos anos, eu nem faço mais cálculo, sabe, irmão? Porque eu já fui muito lá atrás, mas uma coisa eu entendo, que todos os anos do passado, que resolveram ser independentes de Deus, eles não foram muito longe, amém? Então eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Deus. Louvo os nossos amados irmãos que fizeram esse culto de ação de graças com tanto temor, com tanta alegria. Eu me acredito que tem bastante coisa pela frente. E aqui eu agradeço a Deus, as palmas louvam. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.